Shane Strickland está dando um ultimato ao UFC. Ou dá a revanche com o Dricus du Plessis, ou então vai sair. Isso mesmo, o ex-campeão do UFC disse isso aqui em suas redes sociais. Os fãs do UFC querem que eu e o Dricus du Plessis resolvamos isso. Dricus du Plessis quer resolver isso. Todos sabem que lutei num país liberal, sujo, que me ferrou. Dana White sabe disso. O UFC sabe disso. Se fosse outro lutador, a revanche aconteceria. Faça a coisa certa, UFC. É um fato. Acreditem, o Canadá me odeia totalmente e ameaçou me tirar daquela luta. Não farei essa maldita caminhada ao topo de novo. Se não for a revanche pra mim, não sei, talvez eu vá pro boxe ganhar milhões espancando Jake Paul. Shane Strickland está porra aqui e quer porque quer essa revanche imediata com o Dricus du Plessis, na qual ele, como campeão do peso médio do UFC, perdeu uma perda por decisão dividida e muito polêmica. Muitos viram a vitória do Shane Strickland, o próprio Dana White opinou e também achou que o Shane Strickland venceu, mas não foi isso que 2 dos 3 juízes laterais viram, e assim acabaram dando a vitória para o Dricus du Plessis. Ou seja, em sua primeira defesa de cinturão do peso médio do UFC, Shane Strickland perdeu, e agora está aqui meio que encalacrado, porque a situação do peso médio do UFC começou a clarear e não está ficando boa para o lado do Shane Strickland. Por quê? Ele viu o UFC anunciar a Robert Whittaker contra Khamzat Chimaev e o Dana White falar que o vencedor vai lutar pelo cinturão do peso médio do UFC na sequência, e também já há rumores de que o Dricus du Plessis vai voltar a lutar e colocar o seu cinturão em jogo pela primeira vez contra o Israel Adesanya. Então, Shane Strickland, ele não só pode ficar sem essa luta, a revanche imediata pelo cinturão com o Dricus du Plessis, como também ficar fora uma rodada, já que quem deve ser o próximo na linha ali de sucessão é o vencedor de Robert Whittaker e Khamzat Chimaev. Ou seja, o caminho para o Shane Strickland está feio, por isso ele fica revoltado e quer correr contra o tempo para superar o Israel Adesanya nessa corrida e ter a sua tão sonhada revanche com o Dricus du Plessis, que faz sentido. Eu também tinha visto a vitória do Shane Strickland, um 3-2. Foi uma luta que muitos apontaram até uma vitória clara do Shane Strickland, falaram que foi garfo. Então, bem ou mal, ele está no direito de exigir isso, porque foi uma derrota de fato polêmica e que gera discussão até hoje. Agora, ele fazia essa teoria da conspiração de que o Canadá comprou o resultado porque é contra as suas posições, aí seja política ou as suas visões polêmicas a respeito de alguns temas, eu não compro esse discurso. Mas, óbvio que ele vai ter que apelar para tudo para justificar. Por outro lado, a gente sabe que o Dricus du Plessis, ele quer porque quer uma luta com o Israel Adesanya, mas ele também se mostra disposto a acertar as contas com o Shane Strickland. E o Shane Strickland, ele também aproveita e fala que, UFC, você concorda que eu venci, mas está me ignorando? Então, beleza, eu vou tentar a sorte no boxe. Só que aí o Shane Strickland, apesar dessa ameaça, que não faz o menor sentido, porque ele sabe que tem um contrato de exclusividade com o UFC. E ele não é um lutador como o Conor McGregor para lutar boxe, mesmo estando em contrato com o UFC. Aqui foi mais uma daquelas revoltas do Shane Strickland que não vão dar em nada. Mas isso mostra que ele está porra aqui e não está aceitando essa posição no peso médio do UFC. Ué, como eu, um cara que foi campeão do peso médio do UFC recente, que sempre aceitei lutas em cima da hora para ajudar o UFC, agora quando eu preciso da ajuda do UFC, não estou sendo retribuído? Isso é até um alerta para esses lutadores que fazem questão de ajudar o UFC e até prejudicam as suas carreiras tomando decisões um tanto quanto translocadas. Porque na hora que é para o UFC retribuir, olha aí o que a companhia está fazendo com o Shane Strickland. Shane Strickland está sofrendo, sendo que aqui ele tem razão em buscar essa revanche imediata com o Dricus du Plessis. E vem mais por aí, tá? Porque o Shane Strickland não vai ficar quieto até ter essa revanche com o Dricus du Plessis. E se ele não conseguir a segunda luta com o Dricus du Plessis de forma imediata, aí, meu amigo, ele vai surtar de vez, vai chorar em podcast, vai ficar ali atacando tudo e todos em suas redes sociais. Segura o homem porque ele vai ficar louco, ele já não é normal. Mas se ele for ultrapassado por Israel Adesanya, e deve ser isso que vai rolar, isso daí não vai ficar assim e ele vai causar. O que vocês acham dessa posição do Shane Strickland, pessoal? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e inscrição no canal.